Muito bom dia, senador. Obrigado por atender a Acústica FM, tudo bem? Bom dia, Fábio, ouvinte aos ouvintes da Rádio Acústica, do programa Primeira Hora. É um prazer me dirigir a esse povo bom e trabalhador e valente do Rio Grande do Sul. Ah, que coisa boa. Gosta do chimarrão, senador? Gosto, estava vendo você botar o chimarrão aí. A gente sabe que a gente brinca muito com as pessoas aí do Brasil inteiro, mas tem muitos pessoas ligadas ao Brasil inteiro que gostam do chimarrão, mesmo sendo amargo, sendo quente, né? Mas tem gente que se adapta, né? Como é que tá o senhor aí? Tá tudo bem? Pode falar? Podemos falar agora? Tudo bem, podemos sim. Bom, é interessante a gente tratar sobre esse assunto, porque, senador, as denúncias que surgiram a semana passada, a respeito de tráfico de influência dentro do Ministério da Educação, obviamente chama a atenção de todos, a população brasileira, e os senhores senadores que têm um trabalho super importante de fiscalização também e de endosso à política pública do governo federal e também daquelas que os senhores também, por ordem e por hierarquia, conseguem implementar junto ao governo. É muito interessante quando a transparência do processo vem à tona e os senhores senadores também atentos, como também os deputados, buscam um esclarecimento disso na ordem democrática, obviamente, convocando ou convidando os ministros e ou seus subordinados a fazerem prestação de contas desses fatos que aconteceram. O que chama a atenção, senador, é que, de uma forma assim, muito clara, muito transparente, as coisas foram vindo da semana passada para cá, até que o ápice foi com a demissão do ministro, que até então dizia que não havia tráfico de influência dentro do ministério por pastores que ali estavam postados, justamente parece negociando para quem repassar verbas de investimento de educação. Eu queria, antes do senhor falar como presidente da comissão do Senado do que diz respeito à educação, qual a percepção que o senhor, como político antigo e que transita em Brasília há muitos anos, quando surgiu as primeiras notícias, qual a percepção do senhor como senador nesse assunto? Bom, Fábio, a coisa que nos chamou a atenção é que isso é uma prática que parece que venha ocorrendo em algumas áreas do governo. Quer dizer, essa plataforma usada aí da intermediação de pastores, da liberação de verbas, parece que é muito semelhante à que houve na época da pandemia com relação à aquisição de vacinas, né? Teve o caso aí da Covaxin, né? Aquisição de vacinas pelo Ministério da Saúde. Também houve intermediações, né, de pastores que não eram servidores públicos, que não faziam parte da administração pública, não ocupavam cargos comissionados, mas estavam em contato com as pessoas, intermediando, não é, praticando tráfico de influência, né? Sim. Então, isso é uma maneira que vem acontecendo, parece já, pelo menos nesses dois ministérios, que no mesmo padrão, que é muito estranho, porque esses pastores, quando, pelo menos o que veio à tona até agora dos prefeitos, não veio assim nenhum prefeito dizendo: olha, o pastor me procurou, querendo saber quais são as carências da educação no meu município, para mandar os recursos, para melhorar a nossa educação. Não, todos que se manifestaram até agora foi assim: olha, prefeito, se você quiser uma escola profissionalizante, eu te arranjo a escola profissionalizante, mas você tem que depositar 40 mil na minha conta, na conta da igreja. Não foi uma coisa... Sim, não foi uma ação ativa, ela foi passiva. Quando havia uma demanda, havia uma manifestação. É mais ou menos isso que eu entendo. Pois é, quer dizer, isso daí se vai se aprofundar isso, e se for comprovado que o dinheiro foi liberado e que o prefeito depositou recursos na conta do pastor, como alguns prefeitos disseram que não atenderam essa solicitação, sim,
E houve prefeito que atendeu. Os recursos foram para alguns municípios. Quer dizer, tudo isso precisa ser esclarecido. Sim. O senhor tem algum fato de prefeito que confirme ter feito depósito ou alcançar alguma coisa em benefício dessas pessoas? Existe já alguma coisa de concreto chegando aos senhores? Não. Não existe, porque mesmo se existisse, os prefeitos não se denunciariam, porque eles estariam praticando corrupção ativa. Certo. Eles estariam depositando dinheiro, quer dizer, os que apareceram até agora foram aqueles prefeitos que disseram, olha, eu fui achacado. Tá, eu entendi. recebi uma visita do pastor Arilton dizendo que se eu quisesse uma escola profissionalizante para o meu município, mas eu teria que depositar 40 mil na conta dele, ou na conta da igreja, Sim, ou comprar entendi. Bíblia, ou votar no candidato da igreja, quer dizer, em troca de favores. Isso daí é corrupção, prática de corrupção. Senador, os senhores, então, amanhã tem uma convocação que era feita para o ministro Milton, né? O Milton Ribeiro, que agora está demissionário. Como fica esta audiência que os senhores convocaram? Olha, Fábio, isso aí não altera nada. O que é que ocorre? Os fatos ocorreram, aconteceram. Certo. O que é que chamou a atenção em tudo isso? Um áudio que vazou do próprio ministro, Sim. ele dizendo que os recursos do Ministério da Educação, do FNDE, iriam, em primeiro lugar, para os municípios mais necessitados e, em segundo lugar, para todos os amigos do pastor Gilmar. Certo. Ora, isso são fatos que precisam ser esclarecidos. Sim. Quando isso aconteceu, o ministro era ministro. Hoje ele não é mais, mas os fatos não deixaram de existir. Sim. Eles precisam ser apurados. E vão ser apurados como? A gente ouvindo as pessoas envolvidas. Então, o ministro, o presidente do FNDE, os pastores, os prefeitos que denunciaram, todos estão convidados a virem à Comissão de Educação prestar os esclarecimentos. Certo. Então, suponhamos que os esclarecimentos que eles venham a prestar são cabais e suficientes para esclarecer e que a comissão se dê por satisfeita. Sim. Assunto encerrado. Pois é. O senador... Suponhamos que isso não aconteça, que aconteça o contrário, que desperte mais curiosidade, que traga mais dúvidas, que precise continuar a investigação mais profunda para poder apurar os fatos gravíssimos que se prenunciam. Acredito que nós poderíamos, até pensar na possibilidade de instalação de uma CPI. Então, tudo isso são passos que a gente vai fazendo. O que a gente precisa, Fábio, é não precipitar, não prejulgar ninguém, dar o amplo direito de defesa do contraditório que tem todo cidadão. Sim. Então, é um ministro, aconteceu, vamos ouvir para ver o que ele tem a dizer. O senhor, eu queria saber como é que fica o rito da casa. O senhor é presidente da Comissão de Educação do Senado. O ministro Milton, o ex-ministro Milton, ele foi convidado para essa comissão ou foi convocado, senador? Isso é importante saber. É importante, ele foi convidado. Convidado. Inicialmente, o requerimento de autoria do senador Randolfo Rodrigues e outro requerimento de autoria do senador Jean Paul era de convocação. Certo. Porque a comissão tem o poder de convocar ministros. Certo. Mas o ministro havia me telefonado no dia anterior, se prontificando aí a comissão dar os esclarecimentos devidos. Sim, aí presume... No dia que a comissão iria se reunir, que era quinta-feira pela manhã, às 4h20 da manhã, o ministro já passava um e-mail dirigido à comissão, se prontificando para ir quando a comissão quisesse. Então, houve assim um gesto de disposição, de boa vontade do ministro para esclarecer, o que é uma coisa saudável. Não, é bom. Eu acho que o convite e convocação, ele aparentemente é parecido, mas eles são institucionalmente completamente diferentes, né? Quando há um convite aceito... ele é obrigado a ir. Mas eu lhe pergunto... Ele não está obrigado a ir. Ele vai se quiser. Mas como ele manifestou o desejo de ir, a comissão entendeu
que não haveria necessidade de convocação, uma vez que ele estava se dispondo Sim. a vir à comissão. Senador, então amanhã, vamos fazer a oitiva dele. Sim, mas o senhor já entrou em contato com ele para saber se ele comparecerá como ex-ministro ou como ministro em demissionário? Como é que está assim? Já houve algum contato com ele, senador? Não, Fábio, não houve nenhum contato, nem da nossa parte aqui da comissão e nem da parte dele. O que significa dizer que ele virá, porque se por acaso ele não viesse, sim, o mínimo que ele poderia fazer, um gesto de delicadeza, de elegância, de cortesia, seria ele comunicar à comissão: olha, houve um imprevisto e tudo, eu tenho outros compromissos, não posso ir, desculpem, sim, mas a comissão vai se reunir amanhã com a pauta única para ouvir o ministro. Né? Sim. E aí todos os membros estão reunidos e o ministro não comparece, seria uma descortesia, uma desatenção para a comissão. E outra coisa, eu acho que contaria muito mais ponto negativo para o ministro ele não vir do que ele vir. Eu concordo. E ele representa, até o momento, o governo, né? Quer dizer, ele representa um ministério do governo. Quer dizer, ele não é um gesto pessoal, né, senador? Eu acho que é importante. O senhor fala com muita clareza. É uma questão de gentileza. Quer dizer, ele tem que comunicar, ele tem que informar. Ele não indo provoca, inclusive, entre os senhores senadores, uma questão de desrespeito à comunidade aí do Senado, porque daqui a pouco um convite pode virar uma convocação. Quer dizer, e aí, politicamente, é ruim também para o governo ter que convocar um ministro, né? Eu não sei se eu me entendo da mesma forma que o senhor sobre isso. Sim, você fala, no sentido, ele não indo. Eu acho que você, eu, todos nós vamos ter a percepção de que é quase uma confissão de culpa. Ora, se eu sou acusado de alguma coisa e eu não tenho nada a ver com aquilo ali, ou você é acusado de alguma coisa e você é inocente, qual é o nosso interesse? É ir prestar esclarecimentos e, olha, não, eu não estava nesse lugar, nesse dia e tal, eu estava em tal lugar, está aqui as provas e tudo. Isso. Fora disso daí. Se a pessoa se recusa a dar explicações, fica parecendo que você está se condenando, né? Porque, de certa forma, você está assumindo uma culpabilidade. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, paralelo com esse convite ao senador, ao ministro. Eu pergunto ao senhor o seguinte: há poderes da comissão convocar a essas pessoas que estariam pedindo estes benesses, esses patrocínios, até barra de ouro, que foi falado? Vocês têm como fazer a convocação dessas pessoas comparecerem ao Senado? E a outra pergunta, senador: essas pessoas que estão sendo denunciadas como intermediários desse contato, eles são funcionários contratados pelo governo, são CCs do governo, ou eles estão ali sem cargo comissionado? Qual é a posição dessas pessoas junto ao Ministério da Educação? Pois é, Fábio, isso aí nós não podemos convocar, nós só podemos convidar, nós só podemos convocar ministro de Estado. Tá. Então, nem o presidente do FNDE nós podemos convocar, nós só podemos convidar. Entendemos que é do próprio interesse deles prestar o esclarecimento. Agora, suponhamos que o ministro convidado não venha. Sim. O presidente do FNDE também não venha. Os pastores envolvidos também não venham. Aí o Senado não faz nada? O Congresso não vai fazer nada? Acredito que não. Eu acredito, não estou ameaçando. Sim. Mas acredito que o não comparecimento deles seria quase que uma provocação para uma CPI. Entendi. Eu acho também. Se não tem nada, se apresente. Mas é isso que eu queria saber. Esses pastores que estavam ou estão dentro do Ministério da Educação, senador, eles são funcionários, estão em contrato com o Ministério da Educação, ou eles estão ali a parte do Ministério, da estrutura de contrato, de folha de pagamento do Ministério? O senhor sabe disso? Isso é o que é mais estranho, Fábio, é isso daí.
são pastores que não têm nada a ver com educação. Sim, mas Eles não são servidores do Ministério da Educação. não Eles são. não ocupam cargo comissionado no Ministério da Educação. Eles não têm função gratificada. Eles não têm nenhuma função executiva pública do Ministério da Educação. Eles formam um gabinete paralelo. Sim, mas eles podem usufruir. Eu estou lhe perguntando porque realmente eu não conheço, tá? Não, e não estou fazendo nenhuma acusação aos pastores ou quem quer que seja, mas eles podem estar de corpo presente dentro do ministério, usando uma sala, usando o telefone, tomando café dentro do ministério sem ter o provimento de um cargo ou concursado ou então cargo comissionado, senador? Não, eles não têm, não fazem isso. Eles acompanham o ministro quando o ministro vai a visita. Sim, tá, ok. A municípios, têm audiências frequentes com o ministro, né? Que eu saiba, eles não têm, assim, sala instalada no Ministério da Educação, não. Apenas usam a sua influência, né? Sim. Amizade com o ministro e fazem uso disso daí da maneira mais deplorável possível, né? Porque até agora o que apareceu, né, são fatos muito graves que, evidentemente, precisam ser Eu acho que qualquer fato investigados, apurados e as pessoas envolvidas, né, se forem comprovados os fatos, devem ser julgadas, né? Bom, vamos falar da hipótese do ministro lhe ligar ou mandar uma carta dizendo o seguinte: não vou amanhã na comissão. Qual a tomada de decisão aí do presidente da comissão do Senado da Educação, o senador Marcelo Castro? Bom, nós não temos, em princípio, assim, nada para fazer. Apenas registrar o fato e marcar audiência para os outros que estão envolvidos. Sim. Os pastores, o presidente do FNDE, os prefeitos. Aí vamos supor que esses também se recusem a vir. Aí nós não vamos fazer nada? Foi o que eu acabei de dizer. Eu acho que diante de uma provocação dessa daí, a comissão reagiria. Como? Trabalhando para instalar uma CPI, porque com uma CPI, eles seriam obrigados a comparecer e prestar os esclarecimentos. Que não é bom. O senhor sabe que o Estado do Piauí nos concedeu 2 entrevistas no mês de março. A primeira dessas entrevistas de uma pessoa que eu não conhecia, sua colega aí da Assembleia dos Deputados Federais, a deputada Marina Santos Batista Dias, lá da cidade de Picos. Conversou conosco, senador, sobre um fato bem interessante, um projeto que está indo para o Senado. E agora o senador Marcelo conversando conosco. Interessante como o Piauí, para o Rio Grande do Sul, agora nos concedendo 2 entrevistas no mês de março e 2 entrevistas muito esclarecedoras, viu? Obrigado. E tão distantes, né? Mas hoje com a comunicação moderna, né? A gente fica todos próximos. Não, e tá perfeita a nossa... Senador, podemos falar um pouquinho sobre política? Pois não. Nós estamos aí vivendo um momento interessante, tá? Um deputado teve que posar hoje no Congresso Nacional para não aceitar a determinação do Supremo Tribunal Federal, do juiz Alexandre de Moraes, de botar tornozeleira. Um processo, assim, monocrático, que a mesma pessoa que abre a denúncia faz a investigação, julga e manda e determina, ou dá o seu determinação judicial. Como é que o senhor, como homem público, senador da República, foi ministro, vê uma decisão assim monocrática de um ministro do Supremo fazer todo esse processo e executar a pena contra um parlamentar colega seu? Eu lhe pergunto claramente assim, porque não sou do direito, tá? Mas sem haver contraparte, sem haver o Ministério Público, outras partes envolvidas nisso, isso não é uma quebra de democracia, de direito, de preservação da opinião, por exemplo, dos senhores senadores ou deputados sobre opiniões políticas, posições democráticas? Como é que o senhor vê uma ação dessas feita a um colega seu de parlamento? Fábio, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu também não sou da área do direito, não. Eu sou médico psiquiatra. Tá bom, isso aí, ó.
Ou pelo menos eu fui. Não, mas entende profundamente, então, o que está se pensando por aí. É isso aí. Mas eu vejo o seguinte. Aqui no Brasil, ultimamente, se fez uma confusão entre liberdade de expressão e você poder ter a liberdade de fazer coisas que estão fora da Constituição. Ou seja, todos nós que vivemos em sociedade, nós somos livres para fazer o quê? Para fazer tudo que estiver a nosso alcance, desde que dentro da lei. Sim. Ninguém é livre para fazer nada fora da lei, né? Então, tudo aquilo que a lei proíbe, nós não podemos fazer. Sim. Então, é crime o racismo. Você não pode, porque, em nome da liberdade de expressão, você não pode fazer campanha racista. Sim. Você não pode agredir ninguém de cor diferente, simplesmente porque é a sua liberdade de expressão. Não. Concordo. O crime de racismo é um crime catalogado, você não pode. Você tem liberdade de se posicionar, de ter suas ideias, mas você não pode fazer campanha, né, pública contra gay, contra LGBT. É outro crime também. Você tem que respeitar o ser humano. Sim. Então, o nosso deputado, como é o nome dele? É o Daniel Silveira. Sim. Me parece, eu não estou acompanhando bem esse caso não, mas no início eu vi uns vídeos dele, me parece que ele extrapolou muito, né? Agredindo, ameaçando. Houve uma ameaça aí, inclusive. Então, não pode ser assim, quer dizer, há um limite. Ele é um parlamentar, ele tem uma responsabilidade, né, com o seu cargo, né, tem uma responsabilidade com o país. Ele não pode ser, vamos invadir o Supremo, derrubar esse menino. Isso é contra a lei, isso é contra a Constituição. Sim. Então, e me parece que ele é uma pessoa que precisa, né, passar por um certo treinamento que o parlamento exige. O parlamento não pode ser, se você não estiver comigo, eu lhe dou uma porrada, eu lhe meto a mão na cara. Não, é um lugar de ideias. E me parece que ele vai muito assim, a conduta dele, né? Eu nem o conheço pessoalmente, mas o que eu tenho visto assim, sim, ele vai muito assim sempre na questão física. Sim, aí é complicado. Ele riste, agride as pessoas, não usa máscara, não obedece ninguém, tem o direito. Não, ninguém tem o direito de contaminar ninguém. Certo, mas agora a pergunta que eu quero falar é o seguinte: nós vamos entrar numa época de eleição, muitas coisas vão acontecer. Aqui nós temos o Grêmio e o Inter, que o senhor sabe bem aqui, que é uma rivalidade suprapartidária, mas é uma coisa aqui que vem intrínseco na pessoa que nasce no Rio Grande do Sul. É o Inter e o Grêmio aqui. É difícil ter um cara que não é Inter ou Grêmio. Bom, mas na política, senador, nós estamos tendo aí, a princípio agora, nós vamos ter alguns candidatos, muitos candidatos, mas poderá haver candidatos que vão se embater mais afloradamente aí na eleição. E as pessoas se posicionam politicamente, muitas delas, a favor ou contra. E isso gera grandes discursos, grandes embates políticos desse assunto nas redes sociais. Inclusive, levando ao ponto de acharmos que há algumas entidades que ainda protegem um determinado candidato e não protegem outro candidato. Aí que eu quero chegar no senhor, assim, que o senhor é uma pessoa experiente. Como a legislação, como o Supremo Tribunal Federal, que hoje está ditando algumas coisas até acima da própria Constituição, interpretando acima da Constituição, vai conseguir travar ou diminuir esse embate, e principalmente agora com o novo presidente do Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, vai ser um ministro que está na fronte desse assunto. Como o senhor acredita que vai ter clima para o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral para contextualizar ou para tentar
dizer que aquilo é fake, que aquilo não é fake, que não pode ter matéria disso num momento político crucial, que é a eleição presidencial? Bom, esse é um assunto, Fábio, do momento, né? Essa questão das redes sociais trouxe esse problema de maneira mais explícita, porque de primeiro era fácil de se chegar ao autor. Quer dizer, foi o jornalista tal que escreveu isso, foi o radialista que disse aquilo, Sim. não é? Foi o entrevistado que disse isso ou aquilo. Quer dizer, a gente tinha um controle dos meios de comunicação. Hoje, com as redes sociais, nós não temos mais. Então, sai uma matéria aí, é flagrantemente inconstitucional, flagrantemente ilegal. Aí, quem foi que fez? Não, ninguém sabe o que fez, estava nas redes sociais. Então, isso nós precisamos evoluir. Por quê? Nós precisamos de liberdade, que a liberdade tem que ser ampla, né, geral, para todos, mas precisamos do cumprimento da lei. Então, aquilo que fere a lei, as pessoas têm que ser responsabilizadas. Sim. Você não pode soltar uma notícia sem ter autor daquela notícia. Tem que ter um autor. Antes tinha, porque ou era o radialista falando, ou era o jornalista escrevendo, sempre tinha um autor. Não, foi fulano que disse, fulano tem que dizer, não, disse ou não disse. Então, você rapidamente chegava ao autor. Hoje não, surgiu nas redes sociais. O senhor acha que vai ser uma briga constante dentro Nós não temos legislação ainda para isso. Pois é que a eleição está se aproximando, né, senador? E a gente vendo notícias que correm de um lado ao outro, e vem cá, mas parei um pouquinho, mas eu me posicionei a favor do vermelho ou a favor do azul, e aí tem um terceiro me dizendo que eu tô certo ou tô errado. Eu só tô lhe questionando porque essas coisas vão ser cada vez mais aguçadas, mais afloradas daqui para frente, né? Isso aí precisa ter um cuidado muito grande para jamais cercear a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é livre. Você tem o direito de dizer aquilo que você achar que é correto, assumir suas posições, ter suas convicções. Isso daí faz parte da nossa Constituição, que tem que ser preservado, que tem que ser respeitado. Agora, você também não pode, como eu disse, transgredir a lei. Sim. Aí você inventa uma mentira falsa contra um candidato. Só, olha, tem uma condenação desse candidato aqui, quando ele morava na cidade tal, ele tinha 25 anos de idade, estuprou uma moça, e viu, foi uma vergonha. E aí nada disso aconteceu. Ora, isso... Mas o que disse? Não, ninguém disse, está nas redes sociais. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Alguém fez isso daí. Então nós precisamos de uma lei para que vá à origem de onde foi que isso, né? E essas plataformas têm que colaborar com isso. De onde foi que isso surgiu para as pessoas serem responsabilizadas por aquela fake news, por aquela mentira que a pessoa inventou. Porque senão fica um mundo sem controle. Aí nós vamos para uma competição para ver quem inventa histórias mais escabrosas. Mas eu acho que vai ser isso. As coisas contra o outro. Vai ser uma eleição travada muito forte nas redes sociais. Ô, senador, olha, foi uma alegria muito conversar contigo, assim, tu é uma pessoa que inspira pra gente ficar perguntando. Eu queria perguntar um pouquinho mais da tua experiência lá na época de ministro e coisa, mas eu não sei bem o tempo da tua agenda, mas numa próxima eu vou tentar buscar um pouquinho mais a tua história, que eu acho que aí o pessoal do Nordeste tem muito a contribuir pra gente. A gente fala no Nordeste apenas de praias maravilhosas, coisa, mas vocês têm um sertão... árido, complicado, que precisa ser trabalhado cada vez mais. Vocês têm um problema de saúde, têm um problema de energia, têm um problema de emprego no Nordeste. Toda uma série de coisas que a gente poderia falar horas e horas aqui dentro do programa. Mas eu queria te agradecer muito pelo carinho de atender a Acústica FM, direto daqui de Camaquã, do Rio Grande do Sul, para o Senado Federal, onde o senhor está. Tá bom, Fábio. Foi um prazer me dirigir aí a esse povo bom do povo gaúcho. E estamos às ordens, viu? Sempre à disposição de vocês para dar os esclarecimentos que são do nosso dever, da nossa obrigação como homem
homens públicos. Vamos ficar acompanhando a audiência amanhã para ver se o ministro comparece e vamos ver o desdobramento em seguida. Tá bom, senador? 100%. Prazer. Obrigado, um abraço para o senhor aí.